Rádio Web Metropolitana Joinville, a sua rádio na sua casa. Começando agora mais um programa Falando Nisso. E hoje estamos aqui recebendo o vereador Henrique Deckman. Olá, me alegro em poder estar com vocês, a nossa Rádio Web Metropolitana. E também obrigado Isa, obrigado Luiz e obrigado Maria, que a gente pode estar conversando. E eu sou o vereador Henrique Deckman. Obrigado pelo convite. Muito bem, Isa, se apresente. Então, prazer em conhecê-lo, me chamo Isabelle. E é isso, Luiz. Prazer em conhecê-lo de novo, que já conheci na Câmara. Na Câmara. Prazer tê-lo aqui. Eu pretendo convidar o senhor para o programa também, para o meu programa. Então, primeiramente é uma honra ter você no nosso programa e espero que essa nossa entrevista seja muito proveitosa e que todos saiam com bastante esclarecimentos, eu acho que pode se dizer assim. Luiz, pode começar com a sua primeira pergunta. Qual que é a ideologia que o MDB e o senhor defendem? Eu quero dizer, pessoalmente, eu tenho sérias reservas com aspectos de ideologia. Eu não gosto da ideologia. Seja ela de direita ou seja ela de esquerda, eu tenho reservas. Porque a ideologia ela separa pessoas. A ideologia fragmenta pessoas. Então eu não tenho uma ideologia. Eu vejo que eu tenho que olhar pessoas, eu tenho que olhar a cidade no seu todo, independente do que elas pensam, do que elas creem, do que elas são. É gente. E nesse sentido é minha tarefa fazer acontecer boas políticas públicas. O ganha-ganha para a cidade. Eu tenho, de novo eu registro, tenho sérias reservas com ideologias, porque eu acho que justamente a ideologia que está separando o Brasil, as ideologias estão separando o mundo, então não me ajuda em nada. Certo. E qual que é a sua opinião sobre o atual governo, tendo em vista que o presidente já teve escândalo de rachadinha, o tratoraço, aumento do fundo eleitoral e entre outros? Olha, o que eu posso comparar? Eu acho que tem governos que têm as coisas boas e coisas ruins. Nós estamos vendo de uma situação forte de corrupção no Brasil, né, que já é histórica, mas que tem havido um grande prejuízo para o Brasil todo quando essa corrupção cresce cada vez mais. Então, isso independente desse atual governo, dessa questão de rachadinha ou dessas e outras questões, não deve acontecer. Eu creio que a corrupção não deve acontecer, rachadinha não deve acontecer, certo? Então, nesse sentido, nós temos que olhar um todo, certo? Porque de repente eu vou dizer assim, esse governo erra por isso, como uma forma. É quase aquela questão quando tem briga de irmão na família, né? Mas ele fez isso. Mas ele fez aquilo, compreende? Não. Toda a questão que envolve desvios de dinheiro público é ruim para a nação, certo? Dê o nome que quiser para isso. Dê o nome de mensalão, dê o nome de petrolão, dê o nome de possíveis rachadinha, o que quer que seja. Quem perde é a nação brasileira. E se nós perdemos, não é bom para ninguém. Então, acho que o dinheiro público é um dinheiro que não tem cor de partido. Então, não pode ser encoberto. Tem que haver prestação de contas clara nesse sentido. E, por isso, desse atual governo, tem coisas que podem ser muito boas, mas tem também coisas que não são boas. E essas não boas, que envolvem questões públicas, não é bom para o Brasil. Como não foi bom para o Brasil, outras histórias no passado de outros presidentes, de outros líderes, e quem sai perdendo é a nação brasileira. Sim, com certeza. E agora, quais foram os principais pilares da sua campanha? Eu posso dizer que os nossos principais pilares, primeiro, foi ver a ideia de Joinville uma cidade saudável, ok? Joinville é uma cidade saudável e significa o quê? Se eu quero uma cidade saudável, eu tenho que olhar ela sob a perspectiva da Lei 8080 do SUS. E a Lei 8080 do SUS diz que faz parte da saúde a promoção da saúde, a prevenção da doença e a recuperação. Ok? Então, dentro da promoção da saúde, nós temos forte, ou dentro do SUS, forte a questão que é a habitação, que é a infraestrutura, que é o lazer, que é o esporte, a agricultura, a alimentação. Então eu diria que o nosso gabinete trabalha forte essa dimensão da saúde, como promoção da saúde,
Porque hoje, quando a sociedade fala de saúde, o que as pessoas normalmente falam quando falam de saúde? Normalmente elas falam de doenças, não é verdade? E o nosso gabinete tem trabalhado forte outras áreas, no sentido de ajudar para que as pessoas não precisam ir até o hospital, né? Então tem que promover a saúde antes, né? Então isso é bem forte, a promoção da saúde. A outra questão que é nossa luta ferrenha, olhar crianças e adolescentes, porque eu acredito que se nós trabalharmos forte criança e adolescente, eu trabalho a família, eu trabalho a rua, o bairro, a cidade. E se nós não investir em criança e adolescente, alguém investe, e às vezes custa caro, certo? Então temos que ter políticas públicas, parcerias público-privada para criança e adolescente. Uma das questões que daí entra no projeto de criança e adolescente, que o nosso gabinete entrou forte, é a destinação do imposto de renda. Temos leis federais que incentivam até 9% de pessoa física poder destinar o seu imposto de renda para fundos como o Fundo da Infância e Adolescência, Fundo do Idoso, Fundo do Esporte, da Cultura, certo? E até 6% do seu imposto de renda pode ser de pessoa física também para essa área. Então o que isso quer dizer? Que de todos os impostos que nós pagamos na declaração de imposto de renda, pode ficar até 40 milhões de reais para investimentos em Joinville. Hoje fica em torno de 9 a 12 milhões. Então nós temos que criar a cultura de pessoas físicas e jurídicas, fazer a gestão do imposto de renda, ter o apoio dos contadores para isso. Então é uma cultura que tem que ser implantada em nossa cidade, porque quem ganha somos nós. Então essa é uma questão. A outra questão que entra forte é a questão da agricultura. Temos que incentivar, eu gosto da ideia da reforma agrária ao contrário, que é segurar o agricultor na sua terra. Então nós criamos um projeto de lei já, que chama-se agricultura urbana, para justamente não fazer essa diferenciação entre a agricultura, a área rural é lá fora e a cidade é outra coisa, mas mesclar isso com quantos terrenos baldios nós temos aqui que pode ser melhor aproveitado com plantios de hortas, com plantios de frutas, com outros projetos todos que possam criar agricultura orgânica na cidade e ao mesmo tempo na área rural poder haver uma como é que eu vou dizer assim, melhor qualidade. Por exemplo, nós temos um desafio hoje que daí entra para o nosso quarta área, que é a área da infraestrutura. Não sei se vocês sabem quantos quilômetros nós temos de ruas hoje em bairros para arrumar. Não? Ninguém comentou isso ainda. Nós temos hoje em ruas, em infraestrutura para fazer no município de Joinville em torno de 630 quilômetros para fazer de infraestrutura. É muito. Temos 1.000 quilômetros já feitos de asfalto ou de paver, mas falta 630 por aí quilômetros que tem que ser feito, mais 400 quilômetros na área rural para ser mantido. Então nós temos muita coisa para fazer na área de infraestrutura, tá bem? Então, como eu disse, a questão de criança e adolescente é forte, a questão da saúde como promoção da saúde, e aí entra a cultura, aí entra o esporte, aí entra a nutrição, certo? N questões para promover a saúde e evitar a doença. E aí a questão da criança e adolescente, a questão da infraestrutura e a área do meio ambiente, que nos preocupa bastante. Joinville tem muito e um sério problema e falta uma política pública mais ampla e atualizada na área de lixo. Não sei como é que é no bairro Itinga, na questão do lixo. Não sei se aqui tem muitos terrenos que o pessoal coloca lixo, deixa e tal. Isso causa dengue, além de ser feio. Então estamos trabalhando isso forte. E a outra questão que estamos trabalhando agora no nosso gabinete é a questão das energias renováveis, né? Energias renováveis, energia solar, aproveitamento de água de chuva, tentar fazer políticas públicas nesse sentido, para que nós não precisamos usar tanto energias fósseis, que é o petróleo. Então tudo isso estamos tentando trabalhar a partir do nosso gabinete. Instalamos inclusive um fórum permanente do nosso gabinete para poder trabalhar a questão das energias renováveis. Vale lembrar também que temos uma visão muito forte do turismo, tá? Turismo está muito marcado no nosso gabinete e nesse sentido a gente está trabalhando forte para criar as políticas públicas, porque turismo
gera qualidade de vida, é propaganda, gera marketing. E ninguém vai fazer marketing de coisa que não está bonita, não é verdade? Então, nesse sentido, a gente está aí trabalhando forte esse alvo. E isso foi a campanha toda, e agora no gabinete é o que estamos fazendo. Sim. E sua primeira pergunta? Então, quais que foram as suas principais pautas durante a sua campanha? Sim, essas questões que eu estou falando, né? Então o que aconteceu? Eu fiz comissões de trabalho, fizemos comissão de turismo, comissão de agricultura, fizemos comissão de humanas para trabalhar junto com a gente, comissão de saúde, tá? Comissão de infraestrutura. Esses grupos eram ouvidos, nós ouvimos, por exemplo, 1.168 pessoas, já fazendo pesquisas para poder ouvir elas, e apontou duas coisas no primeiro momento: infraestrutura, que mais precisa em Joinville, e a segunda coisa que mais precisa é áreas de lazer, né? Então isso de novo fecha com qualidade de vida, aquilo que já era a nossa visão, só se confirmou, e agora estamos trabalhando como gabinete nesse sentido, ouvir muito, e aí tentar fazer acontecer as políticas públicas. Sim. Graças a uma pesquisa que realizamos, descobrimos que você já foi prefeito de uma cidade no Paraná, se eu não me engano, né? Sim. Qual a maior diferença entre ser prefeito de uma cidade pequena e ser o vereador da maior cidade do estado? Olha, o que eu posso dizer? Eu acho que tanto uma quanto a outra exige seriedade, né? Exige compromissos com a população de gerar qualidade de vida. Então eu fui prefeito, tinha a Câmara de Vereadores 100% comigo, mesmo de oposição. Eu chamava todos os vereadores do gabinete para dialogar, para ouvir, para apresentar os projetos. Sempre tudo foi aprovado por unanimidade pelos 9 vereadores que eram da cidade. Conseguimos fazer políticas públicas muito boas, que conseguimos até fechar a cadeia da cidade, porque trabalhamos forte criança e adolescente, né? Então lá era muito forte de novo o turismo, a agricultura. Chegamos a 300.000 orquídeas nas árvores de rua da cidade. Criamos políticas públicas fortes para incentivo a isso. Fomos o maior produtor de peixe tilápia do estado do Paraná. Hoje está entre os maiores produtores de orquídea do estado do Paraná. Então valeu a pena. Para um lugar que era só monocultura, se diversificou bastante. E a diferença que tem de ser um prefeito e ser um vereador é que talvez a gente já tenha a visão do executivo. Então vocês vão observar, por exemplo, quase vocês não vão ver o vereador Henrique na tribuna batendo forte no executivo. Porque se eu tenho uma reunião com o prefeito, eu tenho uma reunião com o secretário, então está conversado. Vai tocar. Então eu não preciso aquilo que eu conversei com ele lá, depois ir na tribuna e bater e amanhã acontece e dizer fui eu que consegui. Não. É uma política pública que aconteceu como consequência de uma construção juntos. Então, eu acho que o ser executivo foi positivo, ser prefeito foi positivo, para hoje tentar entender a máquina e as decisões que o prefeito tem que tomar e que exige paciência, exige negociações positivas na Câmara de Vereadores, até as coisas acontecerem de fato e de verdade para o bem da cidade. Sim. E o que você diria para convencer um jovem a se interessar pela política? Eu quero dizer assim que desde quando eu fui mais pequeno do que eu sou agora, eu já me envolvia bastante na cidade. Então eu acho que todos nós estamos na política, ou por omissão ou por ação. Até aquele que diz eu não quero me envolver, ele está fazendo um tipo de política, entende? Então eu quero dizer, o ser político, ele acontece normalmente, ele está envolvido lá no grupo de jovens da igreja, ele está envolvido no grêmio estudantil da escola, ele está envolvido no bairro em que vive, ele vê as necessidades do seu bairro, vai junto com o pai ou vai junto com amigos e desafia essa questão. Vocês estão de parabéns por justamente já ter essa ideia da rádio e poder estar ouvindo a população, ser porta-voz da população. Então eu creio que é uma construção junto. Então uma das coisas para mim que foi bem importante, leitura, eu gostava de ler bastante,
gostava de ver as realidades da cidade que eu morava, certo? E a partir desta realidade procurar soluções. Então eu vejo que o jovem é uma questão de não só falar do problema, mas dizer o que podemos fazer, ok? Então acho que essa é a questão. O que pode fazer um jovem se envolver na política é justamente isso, é ver os desafios, não só ficar conversando entre nós, que é muito bom estar conversando entre nós, mas procurar meios para poder fazer acontecer as políticas públicas de fato e de verdade. Então eu creio que é nesse sentido que a gente vai vivenciando. Eu cito uma situação bem nova hoje, bem nova que aconteceu hoje. Eu tenho muito forte a visão da ideia do turismo, certo? Toda a nossa equipe está bem envolvida no turismo. Eu ouvi, quando lá no Paraná, ouvia muito sobre esse termo, né? Sobre os caminhos de Piabiru. Vocês já ouviram falar de caminhos de Piabiru? Ou caminho de Piabiru? Já ouviram falar? Não, né? É uma coisa muito nova. Mas nós temos caminho de Piabiru aqui em Joinville, certo? Vocês já ouviram falar de Santiago de Compostela? Caminhos de Santiago de Compostela, que é um caminho que tem de muitos quilômetros entre a Espanha, França, toda aquela região, e tem milhares de quilômetros para Santiago de Compostela. E o que acontece? O caminho de Piabiru é um caminho que liga aqui de Garuva, ou lá de Paranaguá, ou lá de Santos, ou lá de São Vicente, diversos caminhos feitos pelos indígenas. Lá em 1500 e pouco, ou antes disso, daqui até o Peru. Até o Peru. Dá para imaginar um negócio desse? E aí, quando eu aqui em Joinville conheci o professor Valdir, que fez o seu TCC sobre o caminho de Piabiru. E hoje nós nos reunimos lá em Garuva, 27 pessoas, seja de Joinville, da Secretaria de Cultura, seja do governo de Garuva, seja a secretária Simone Schramm da Munesc, e estamos preparando um projeto agora para começar a área de turismo para caminho de Piabiru, tá? Começando na Baía da Babitonga, na foz do Rio Cubatão e do Palmital, e a caminhada nos caminhos de Piabiru. O caminho de Piabiru passa o Monte Crista, vai para Campo do Tenente, e onde provavelmente Nunes Cabeça de Vaca, que foi um governador do Paraguai, passou por aqui, provavelmente, subiu toda essa região e foi o primeiro que registrou a descoberta das cataratas do Iguaçu. E você vai imaginar, isso é história, ok? Então, se você gosta de história, se você gosta de geografia, você gosta desses desafios, tu vai atrás, começa a pesquisar, né? E aí começa a reunir pessoas e dizer, dá para fazer o que com isso? Dá para gerar renda, dá para gerar trabalho, hotel, restaurante, N desafios, e ao mesmo tempo cuidar do meio ambiente. Então, eu quero dizer assim, como atrair um jovem é olhar os desafios e dizer o que eu posso fazer para melhorar. Então, você tem que fazer visita nas casas. Eu, quando era mais pequeno, que eu sou agora, visitava as pessoas, visitava os doentes, visitava as pessoas nos seus problemas, e aí a gente, como eu sou formado em teologia, e antes disso já minha visão missionária, a gente orava com as pessoas, consolava e encaminhava para ver o que podia ajudar. Assim a gente fazia desde quando era pequeno. Então eu creio que a ideia de envolver política é não fugir dos desafios. Sim. Luiz, sua terceira pergunta. E sobre o fundo eleitoral, o que o senhor achou de toda a discussão? Olha, eu não usei fundo eleitoral para minha campanha, entende? Então, não usei o fundo eleitoral, foi uma e outra pessoa que doou, está declarado, e uma parte que eu poupei para isso, entende? Então, eu acho que, comparado com tudo que nós temos que fazer no Brasil, o fundo eleitoral para mim não precisaria. Eu quero dizer que talvez o fundo eleitoral foi uma forma que se usou, porque antes tinha as doações de pessoas para as campanhas. E tem muita gente que pode doar, dizendo eu quero uma cidade boa, faz isso. E outros podem doar como um sentido de dizer tu é refém na minha mão, entendeu? Então isso é uma questão. O outro lado do fundo eleitoral, comparado às vezes com os bilhões que foram destinados, de novo comparado com os desafios de bilhões que nós temos no Brasil, eu vejo sem sentido quando tem um alto valor para isso. Então reafirmo que eu não utilizei, então eu pessoalmente
não sou a favor desta forma de fazer política. Isa, sua terceira pergunta. Então, como que funcionou sua campanha por conta da pandemia? Como que você lidou com tudo isso? Usando máscara e indo para a rua. Tá? Indo para a rua, sempre com máscara, álcool gel, mas circulando, sempre visitando pessoas, mantendo a distância, é claro, entende? E aquele período que estava assim de quase um lockdown, de ficar mais parado, isso ainda foi antes da campanha, acho que começou em março do ano que vem, na verdade, então ali não tinha nada. Ela começou mais em junho, julho, então foi de circular, mas mantendo distância e com máscaras, álcool gel e pequenos grupos conforme era permitido por lei, e de preferência sempre em ar livre, para não dar problemas de estar lugar fechados. Sim. Luiz, a quarta pergunta. E sobre a gestão do ex-prefeito Udo Deller, qual que é a opinião do senhor e do partido? Eu digo assim, o prefeito Udo Deller, ele fez uma administração bastante centralizada, né? E também se pagou um preço por isso, né? Eu creio que, talvez eu diria assim, 2 áreas ou 3 se destacaram no governo dele. A questão da educação, principalmente eu creio que reformas de escolas e infraestrutura foi forte. A questão da saúde se destacou bastante comparado com como é que estava antes e como é que ele entregou. Claro que a pandemia agora esculhambou, vamos dizer assim, muita coisa dentro de projetos que tem, né? Mas se você vai ver, Joinville, você sabe quantos por cento do orçamento de Joinville tem que ser destinado para a saúde? Não? Ok. A lei prevê, a Constituição prevê que tem que se investir 15% do orçamento em saúde do município de Joinville. 15%. Sabe quanto é investido? 40%. 40%. Então é 15 mais 15 que dá 30 e mais 10%. Então 25% a mais do que você tem previsto. Então o que acontece? Nós precisamos de infraestrutura, precisamos de outras coisas, rua, entende? Como é que tu vai pegar se tu investir tudo isso para a saúde? Ok? Então é que nem em casa, tu tem previsto 10 coisas para fazer, tá? Tu tem em casa previsto 10 coisas para fazer. E se de repente 2 vão precisar mais, tu vai ter que tirar dos outros 8 projetos que você tem em casa para cobrir aqueles 2. E assim, eu creio que o prefeito Udo passou uma situação toda tremenda, que agora o prefeito Adriano também continua investindo 40%. E a outra questão que eu creio que foi positiva na administração do prefeito Udo foi ter pago muitas dívidas do município de Joinville. Quando o prefeito Udo assumiu, não tinha dinheiro para pagar os funcionários de Joinville, praticamente quase 6 meses não tinha dinheiro. E muita dívida para pagar do passado. O prefeito Udo pagou talvez a última dívida que tinha no tempo do prefeito Freitag, né? Claro, eram parcelas e tudo. Então, uma questão bem importante registrar: quando ele assumiu, Joinville não tinha crédito. Não tinha crédito. Nem o Tesouro Nacional liberava dinheiro emprestado para Joinville mais, porque estava no limite de dívida. Compreende? Então você diz, eu quero fazer as coisas, tu vai no banco para pedir um empréstimo, e o banco diz, olha, por aquilo que tu tem de reserva e a dívida, por causa da dívida, não vai cobrir, não posso te emprestar mais. Então o que aconteceu? Ele teve que segurar, pagar muita dívida, para então hoje, Joinville hoje está com AAA, 3 vezes A positivo de crédito para financiamento internacional, inclusive, que não tinha. Então, se eu posso falar, não vou entrar nas outras questões que tem prós e contras, que também posso ter os meus questionamentos, sim, mas se eu fosse ver no aspecto positivo, eu diria que deixar caixa resolvido para financiamentos, deixar caixa para poder fazer, hoje muitas das obras que já estão acontecendo foram preparadas lá, né? E aí nesse sentido eu considero a administração dele nesses 3 pontos como positivo. Sim. E agora, para fecharmos nosso programa com chave de ouro... Já? Tão cedo? Tá ficando bom? Qual é o maior
maior desafio em ser um vereador na maior cidade do estado? Olha, eu vejo assim. Cuidar para não se levar para o desespero. Entende? Por quê? Porque é tanta coisa para fazer, né, que tu diz, meu Deus do céu, onde é que vamos começar? Tá? Então, o que acontece? Joinville é uma cidade com mais de 600 mil habitantes. Eu sou sempre a favor de, primeiro, gasta tempo com planejamento, depois faz a coisa acontecer. Joinville não teve tempo de planejamento. A cidade cresceu mais rápida do que as suas estruturas. Ok? Como eu já falei antes, quando você tem 630 quilômetros para fazer de infraestrutura, e o bairro Itinga é um desses que precisa fazer tanta coisa, é porque nós viemos morar antes que a cidade estivesse preparada para isso. Ok? Então agora tu tem que correr contra o tempo para poder diminuir esses indicadores. Então eu creio que os desafios de Joinville hoje, para mim, uma questão que é primordial: investir em criança e adolescente. Nós temos que investir em criança, nós temos que criar mais e mais programas de contraturno escolar, de cultura, de esporte, né? Eu creio que nós não precisamos cair no caminho de drogas, e para isso eu tenho que oferecer alternativas para as pessoas de vida, falar de vida, de vida para a vida. Então, criar alternativas, fazer a campanha de incentivo de destinação de imposto de renda, para que possamos investir mais ainda através do Fundo da Infância e Adolescente, o FIA, para então nós podermos fazer programas para criança e adolescente. Você chegando na criança e adolescente, você chega na família, né? Eu vejo assim, por exemplo, um exemplo. Nós temos lá no Jardim Paraíso a orquestra, que era o nosso sonho, fazer a orquestra Jardim Paraíso, através da Orquestra Prelúdio. Estamos lá com 60 adolescentes, crianças, tocando violão, flauta, violino. Agora o balé, 80, tá? E assim estamos indo. E o quê? E aí, nesse sentido, você trabalhar a promoção da vida com criança e adolescente. Então, esse para mim é uma questão. A outra questão é a infraestrutura. E para fazer infraestrutura, tu tem que ter verba, que significa botar tubulação nas ruas e botar asfalto paver. A outra questão, bairro por bairro, investir na promoção da saúde. Façam campanhas para as pessoas destinar corretamente o lixo. O que me chama a atenção é que passa o caminhão do lixo 3 vezes por semana, acho que por aqui, né? 2 ou 3? Terça, quinta e sábado. 3. Terça, quinta e sábado. E se você vai ver o lixo que está nos terrenos baldio, tudo por aí, é lixo que o caminhão recolhe. Que não dá para entender, as pessoas pagam a contribuição de lixo e não põem lá no lugar onde é que o caminhão vai recolher, certo? E quando é móveis, essas coisas, também não precisa tirar no mangue, não precisa tirar no mato, não precisa queimar, né? É ligar para o 3441-0400 que o caminhão vai vir recolher, que não precisa ficar abandonando por aí. Então, qual é o desafio? Eu acho que o desafio hoje, a partir do que nós aprendemos, eu participei 3 dias do Inova Parque, do seminário do seminário de Inovação Cidade do 2021. É olhar bairro por bairro com as suas características e bairro por bairro, território por território, estudar os seus desafios. E a partir desses desafios, você começar a vencê-los. Porque os desafios que tem aqui, talvez no Itinga, não é o mesmo de Pirabeiraba. Não é o mesmo que tem no Glória. Mas cada um tem o seu desafio. Então, por isso, tem que olhar de forma distinta os bairros e apoiar o executivo no sentido de fazer acontecer políticas públicas e iniciativas privadas. Por exemplo, eu cito um exemplo. Tinha um lugar num bairro em que eu passava e ficava incomodado que tinha, estava botando todo o lixo lá e botando fogo até. Um dia eu parei o carro, desci do carro, fui no vizinho e peguei água e botei um balde de água lá para apagar o fogo, né? E enfim, um lugar horrível. E aí, falando com um com o outro, tudo ia custar caro para poder fazer alguma coisa de limpeza lá. Entramos em contato com a subprefeitura, demorou umas semanas, mas no fim eles conseguiram um tempo para vir com a máquina e recolher aquele lixo. Logo, uma semana depois, reuni todo o gabinete,
as crianças daquela rua e alguns voluntários, pais, e fomos lá plantar árvores naquele lugar. Certo? Plantamos árvores com placa, com totem lá, cidade saudável, cuide do bairro, não coloque lixo. Fizemos isso no sábado. No domingo, já tinha famílias fazendo a horta lá no meio. Então, até hoje, está desse jeito. Então, eu creio que, de novo, iniciativas públicas, mas iniciativas que nós, moradores, temos que começar a nos unir e dizer: a rua é nossa, então vamos cuidar dela. O bairro é nosso, então vamos cuidar dele. Esse caso de queimar móveis e etc., até aqui tem a Morab, a Associação de Moradores e Amigos do bairro Itinga. Do lado tem um campinho de futebol e mais ao lado do campinho do futebol tem um loteamento embargado. Lá direto jogam lixo e esses tempos jogaram lixo e tacaram fogo e começou a queimar todo o mato que tinha lá. Aí chamaram os bombeiros e tal. Dá para ver o estrago. Então o queimar lixo é cancerígeno, então não é promoção da saúde, é promoção da doença. Deixar lixo abandonado onde não precisa, certo? Ele traz a dengue, e já tivemos acho que 4 ou 5 mortes já por dengue em Joinville, certo? Cria escorpião, ratos, e aí quando tem as chuvaradas vem a leptospirose, que mata também, certo? Então, o lixo não precisa ser abandonado nos caminhos. Tem caminhão que recolhe, temos que incentivar isso, falar na escola, aqui é o melhor lugar para isso, né? E a gente podia chegar e dizer em casa: separa o lixo, o que é orgânico e o que é reciclado, e no dia que passar esses caminhões, naquele dia colocar esses lixos e não abandonar em terreno baldio e não atirar por aí, e também não precisa botar fogo, tá bom? Então vocês já tiveram a experiência triste que podia queimar não sei o que tudo por aí. Sim. Então não é esse o caminho. Antes de terminar, eu tenho que deixar para vocês o que é o meu lema. Então eu quero dizer que nessa questão toda de trabalhar, agora eu fui lembrado pela Wanda que nós temos até no nosso gabinete uma composteira para botar o lixo orgânico. Uma coisa que vocês vão ver muito no nosso gabinete é frutas, certo? Então frutas e tudo que vai lá naquela composteira, que daí uma vez por semana é recolhido, né? Para fazer então, na área de compostagem, para não estar misturando as coisas. E eu tenho um lema, que foi um lema quando prefeito, e um lema quando vereador, e um lema para a nossa vida, que é um texto de Jeremias 29:7. E lá em Jeremias 29:7 diz assim: procura o melhor para a cidade que eu te enviei. E ali fala até de desterro, exílio, lugar que tu não quer estar. Procura o melhor do lugar que você não quer estar. Ore por esse lugar ao Senhor, porque na paz desse lugar vocês terão paz. Significa qualidade de vida, shalom, que tem a ver com qualidade de vida. Então, nesse sentido, eu creio que o desafio para nós todos é esse: procurar o melhor para o lugar onde é que eu estou. Orar por ele ao Senhor, que Deus nos ilumine de sabedoria, que vem mais gente nessa boa luta, porque a paz desse lugar, a prosperidade desse lugar, quem vai ser próspero? Nós mesmos. Então, se queremos ser agentes de transformação, comece por nós. O restante é consequência, é bênção que abençoa outros, e ela retorna para a gente em qualidade de vida. Sim. Tá bom? Muito obrigada pela sua entrevista, vereador. Obrigada às assessoras também por estarem presentes. Agora vamos começar as despedidas. Luiz? Queria agradecer ao vereador pela oportunidade, agradecer aos meus companheiros de mesa, professor, e aos assessores também. Queria agradecer a tua disponibilidade para cá, agradecer às assessoras, agradecer ao professor Alberto e à equipe, e também aos meus amiguinhos de mesa. Obrigada. João? Agradecer ao senhor, primeiramente, né, a todos que se disponibilizaram a estar aqui hoje, e a diretora, a escola, que também disponibilizou o espaço para a gente também. Sim. Quer falar? Pode vir. Eu quero agradecer ao vereador e também às assessoras. Só for um pouquinho mais alto e um pouquinho mais perto do microfone. Eu quero agradecer ao vereador, às assessoras dele e também ao professor pela disponibilidade. Ótimo. Muito obrigado à direção da escola, obrigado, querida diretora, por nos receber aqui, ao professor
a vocês, parabéns pela iniciativa, muito bom. Estou em casa com vocês, tá bom? obrigada. E o gabinete está à disposição. Muito lindos, né? Lindos. Rádio Web Metropolitana Joinville, a sua rádio na sua casa.